Antigamente, se você fosse um construtor de impérios, simplesmente reuniria as tropas e invadiria onde quisesse. Mas isso teria uma infinidade de problemas. O país que você está invadindo retaliaria e não obedeceria, você perde um tanto de suas tropas. Hoje em dia isso ainda é pior porque as outras superpotências globais podem se rebelar para proteger seus aliados. O advento de armas nucleares, que é um risco que você provavelmente não deveria correr, e o mais importante, você cria animosidade com todos que você governa, à medida que mais e mais homens voltavam para casa mutilados ou mortos. Então, no geral, invadir violentamente outros países que você deseja capturar simplesmente não é um movimento de relações públicas muito bom porque, como todos sabemos, se o público em geral despreza, não importa o quão grande, não importa quanto poder você tenha, acabará por levar à queda. Invadir países que você deseja capturar não é uma boa jogada de relações públicas. No mundo de hoje, surgiu uma nova estratégia onde você obtém o mesmo resultado: controlar outro país para expandir o seu império, ganhar mais dinheiro, obter acesso aos seus recursos naturais, mas sem todos os negativos, que vem com uma invasão total. No mundo moderno de hoje surgiu um diferente e mais sombrio jeito de controlar os outros países, onde você vai obter o mesmo controle de resultados sobre o outro país para expandir seu império, ganhar mais dinheiro, obter acesso aos seus recursos naturais, etc. Até percebem que foram conquistados e até a morte, em muitos aspectos, é como uma guerra colonial. A diferença é que hoje em dia as pessoas, os recursos são controladas não pelo vice-rei ou um exército de ocupação, mas por outros meios mais sofisticados, dos quais a arma principal é a dívida. É a forma mais sutil e eficaz de imperialismo que o mundo já conheceu. A dívida é tão poderosa quanto uma bala, pois sai como uma rosa. É assim que funciona. Digamos que você tem uma grande empresa de construção ou empresa de engenharia, especializada em grandes usinas hidrelétricas ou em toda a infraestrutura de engenharia civil. Ou talvez somos um político muito poderoso com uma participação em empresas privadas como essas. O que tem sido muito comum nas últimas décadas. Todos vocês querem a mesma coisa: mais dinheiro e mais poder, mas há tantos novos projetos gigantes de infraestrutura que os países do primeiro mundo já têm. Por isso eles são países de primeiro mundo. Portanto, se você não pode se ocupar de novo isso internamente, como você deve expandir seus negócios e lucrar? A resposta é: países do terceiro mundo. A ONU chama esses países de menos desenvolvidos ou subdesenvolvidos. Eles são os clientes perfeitos para construir seu império porque eles são tão subdesenvolvidos que não têm muita infraestrutura como eletricidade, água encanada, estradas, edifícios, hospitais e escolas, tudo que você pode fornecer. E como eles nunca tiveram nada disso, é muito fácil fornecer isso. Você dirá a eles assim: se construirmos no seu país, vamos melhorar a sua economia, o seu povo ficaria bem melhor. Eles adorariam você, por isso na cabeça deles você está os ajudando. Você tem uma estratégia multibilionária, mas ainda não chegamos lá. O maior problema que está no caminho é você chegar nas nações menos desenvolvidas. Eles não têm muito dinheiro para pagar por esses projetos caros, porque se eles tivessem esse dinheiro, não seriam considerados menos desenvolvidos. É aí que a mágica da dívida na forma de ajuda externa entra em cena. A maioria das pessoas vê a ajuda externa como uma coisa generosa. Nossa, eles são tão bons, estão ajudando os países pobres, são tão gentis. Mas na maior parte, os humanos, especialmente os que estão no poder, não fazem nada de graça. Sem outros motivos, não é necessariamente uma coisa ruim, é apenas a natureza humana. E como uma grande empresa de engenharia de construção, você ama a ajuda estrangeira porque os países que anteriormente não podiam pagar por seus serviços todo agora pode, mesmo que apenas um desses projetos seja aprovado, graças a um país do terceiro mundo recebendo um empréstimo gigantesco que representa alguns bilhões de dólares em seu bolso. Você não faria de outra forma como um político de alto escalão. Você também adora essas dívidas maciças, porque quanto mais dívidas um país tem, mais eles lutam para pagar o empréstimo. Mais a população diminui, mais poder você tem sobre ele. Você pode pedir favores a eles, você pode convencê-los a votar em seu interesse em organizações como você, e você pode empurrar bases militares estratégicas em seu solo, obter acesso ao petróleo ou às florestas tropicais e muito mais. E, claro, como um grande banco, você também vai cobrar um monte de juros sobre esses empréstimos gigantescos para ser muito feliz. Então, como você pode ver,
Esses são um grande incentivo, não apenas para obter esses países em dívida, mas para enterrá-los em dívidas, porque quanto maior a dívida, mais dinheiro de juros, recursos e energia que você receberá em troca. Esses são todos os benefícios da dívida do terceiro mundo. Exatamente o mesmo que você obteria se invadisse e tomasse esses países à força, no velho modo do imperialismo. Uma vez que você assumisse um território, as empresas de suas nações têm mais clientes para trabalhar com seus bancos, têm mais empréstimos para dar e, portanto, mais juros a serem cobrados e, claro, seu governo tem mais controle e mais poder sobre essas pessoas. Mas qual é a nova forma de imperialismo no terceiro mundo? Você obtém exatamente as mesmas coisas, mas a diferença fundamental é que, com a velha maneira de fazer as coisas, aqueles que são governados viam você como inimigo, mas com as dívidas, eles veem você como uma grande pessoa que está querendo ajudar. Mas nós sabemos a verdade, você só está ajudando a si mesmo. O objetivo é encher esses países em tantas dívidas que eles nunca vão conseguir pagar. Mas, como você faria qualquer país ou qualquer banco concordar com uma proposta tão enganosa? A resposta é simples: você tem que arrumar um bom vendedor. Eles dizem que os melhores vendedores são aqueles que fazem os clientes em potencial sentirem que não estão sendo vendidos, fazem parecer que a decisão de comprar foi deles. É o que eles fazem com os países do terceiro mundo para levá-los a aceitar esses empréstimos maciços, e não é tão difícil quanto você pode pensar. Posso imaginar que as pessoas estão morrendo de fome, sem educação, sem água corrente limpa, não tem eletricidade, e as pessoas que estão no poder são muitas vezes corruptas e só querem mais poder e dinheiro. Então, para convencê-los, nós apenas vamos colocar esses pontos problemáticos, mas em vez de apenas mandar vendedores de porta em porta irritantes para esses países, apenas enviamos um analista, engenheiros, economistas e pessoas mais velhas com títulos muito respeitáveis. Essas pessoas vão para estudar a economia da nação e fazer estudos de projeções econômicas sobre o valor que o país pode ter daqui 10 a 20 anos se eles tivessem uma nova usina hidrelétrica construída, por exemplo. Quanto a economia cresceria, quanto o produto nacional bruto vai crescer, quantas pessoas seriam retiradas da pobreza absoluta e receber água, alimentação suficiente, educação, quanto de dinheiro as famílias recebem em troca se seguirem o plano. Quanto mais otimistas forem as projeções, mais ansiosos os líderes do país ficaram para aceitar. É claro, um projeto maior vem com um maior lucro. Então realmente toda a responsabilidade de fazer todo esse esquema funcionar nesses países desesperados, presos nos ombros desses profissionais fazendo essas projeções. Se eles não conseguirem convencer o governo de que precisam desses projetos de infraestrutura, essas empresas perdem bilhões de dólares. Então é bastante seguro dizer que provavelmente há um grande incentivo para ser um pouco mais otimista do que os números, e agora mais do que nunca, com toda a imprensa do seu lado divulgando mentiras e falsas notícias, podemos ver como muitos dados são enterrados e obscurecidos, e o jargão técnico distorce os estudos para mostrar as projeções, porque não é muito difícil, especialmente quando estamos falando sobre prever 10 a 20 anos no futuro. Seu palpite de como o futuro pode parecer é tão bom quanto qualquer outro, e se você conseguir isso é tão brilhante, os bancos aprovarão os empréstimos e esses países plebeus ficarão felizes em pegar o cavalo de Troia. Esse tipo de coisa vem acontecendo desde o ano de 1970. E acho que tem sido bastante eficaz até agora. Por qual outro motivo os países em desenvolvimento teriam um crescimento de 8 trilhões de dólares em dívidas? Pense nisso, por um segundo, para saber que os pagamentos de juros de 8 trilhões de dólares foram diretamente aos bancos com retorno direto para as empresas instaladas. Não é tão bonito? Então o dinheiro meio que apenas se moveu e nunca deixou o mundo desenvolvido, exceto agora está nas costas dessas pessoas do terceiro mundo para pagar empréstimos. Porque não é fácil manter esses projetos gigantes de infraestrutura, manter ainda mais dinheiro entrando no futuro em a forma de manutenção, e quanto a todo esse controle virtual sobre esses países sobre os quais continuamos falando sobre como é esse jogo. Bem, tem sido muito bom. Metade de todos os países de baixa renda correm um alto risco de falha em todos os sentidos. Com essa alavancagem você faz um movimento relativamente rápido. O senhor acabou de garantir o mal para bilhões de pessoas, dependendo do tamanho do empréstimo para todos os efeitos e propósitos. Você praticamente conquista um país sem disparar uma única bala. Instituições financeiras podem lucrar 30 bilhões de dólares com dívidas de países pobres.
Grandes empresas financeiras que possuem as dívidas de 5 países em crise devem lucrar, coletivamente, cerca de 20 a 30 bilhões de dólares ao se recusarem a cancelar os débitos. Os cálculos são baseados no preço de mercado atual das dívidas da Etiópia, Gana, Sri Lanka, Suriname e Zâmbia. Esses 5 países estão tentando negociar a redução de suas dívidas, mas nenhum ainda conseguiu. De acordo com a Debt Justice, a propriedade dos títulos é muito pouco transparente. Ela afirma ter identificado os donos de cerca de 1/3 dos títulos dos 5 países pesquisados. O maior detentor individual de títulos conhecido é BlackRock, que possui ao menos 2,1 bilhões dos 30,4 bilhões devidos. Tenho certeza que você alguma vez já ouviu falar na BlackRock. Muitos dizem que essa empresa controla o mundo. Nesse caso é só ligar os fatos. A empresa que controla o mundo é a maior detentora das dívidas desses países. Nisso dá para perceber o quão lucrativo se tornou escravizar os países de terceiro mundo. As grandes empresas controlam a economia e o poder em escala mundial, comandando quase que integralmente a política estatal dos países do terceiro mundo, que cada vez mais abdicam de sua soberania ao se endividarem, pela opção de um modelo econômico de impossível autossustentação, desenvolvido com tecnologia estrangeira. Eles não estão nem aí para as pessoas. O negócio deles é só obter lucro e ter mais poder, doa quem doer. Este é o novo jogo do imperialismo moderno: ter o controle dos países através das dívidas. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até o final. Se gostaram, deixe seu like. Este vídeo serve para você aprender mais e também para tirar sua própria opinião sobre este tema muito complexo. Se você gosta de vídeos como este sobre as coisas mais interessantes e provocativas do mundo dos negócios, eu convido você a se inscrever no canal, porque quanto mais pessoas assistindo como você, eu consigo fazer mais vídeos como este e até melhores, expondo a verdade acima de tudo. Até a próxima, meus amigos.